O que exatamente eu faria se fosse começar a investir em 2024? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês e eu vou falar sobre 4 pontos que são essenciais para quem está começando a investir, e eu acredito, pelo menos no meu caso, que foi importante para começar a investir e ser muito mais bem sucedido no mercado financeiro. E eu acredito que se você colocar isso em prática, com certeza você também vai ser muito mais bem sucedido, vai conseguir atingir os seus objetivos. Eu sou Robson Andrade, se você não me conhece, muito prazer, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Peço que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e, se for possível, também compartilhe com seus amigos que querem aprender um pouco mais sobre finanças, sobre mercado financeiro e sobre diversos outros assuntos que estão diretamente relacionados ao seu dinheiro. Então, dito isso, vamos falar um pouco hoje a respeito do que eu exatamente faria. A primeira coisa que eu faria seria uma pequena reflexão e, claro, uma pequena pergunta bem simples, talvez não tão difícil, não tão fácil de responder, mas é muito importante que você tenha essa resposta antes de começar a pôr o seu dinheiro, principalmente no mercado financeiro. O porquê eu estou investindo ou o porquê eu quero investir. É uma pergunta que muitas vezes você não tem resposta, você não tem clareza sobre essa pergunta. E quando você começa a fazer algo sem um objetivo específico, sem ter uma meta, um objetivo, um desejo, do porquê começar algo, consequentemente você fica muito mais tendencioso a desistir no meio do caminho, a ser interrompido por qualquer coisa que aconteça. Então, o primeiro passo, com certeza, seria se questionar do porquê eu estou investindo. Qual o motivo que eu vou começar a investir em 2024? É para uma viagem futura? É para minha aposentadoria? É para realizar o meu sonho? É para comprar o meu carro, a minha casa, o meu apartamento? Qual que seria o objetivo? O que eu tenho em mente ao começar a poupar e investir o meu dinheiro em uma aplicação financeira, por exemplo, em investimentos na Bolsa de Valores? É uma pergunta muito fácil e você, consequentemente, precisa ter essa resposta, tá? Entenda e coloque um objetivo, principalmente à frente do que você deseja começar a fazer, porque senão, no primeiro momento talvez de medo, de pânico, você consequentemente vai desistir, você vai se assustar, vai ficar apavorado. Então, o primeiro passo, consequentemente, é se perguntar o porquê investir e ter uma boa resposta. E se você não tem a resposta, anote, escreva o porquê você deseja investir, qual vai ser o seu objetivo. E o segundo ponto, que também é muito essencial e importante, que faz jus, consequentemente, com essa primeira questão. Além de eu saber o porquê eu desejo investir, ou porquê estou começando a investir, vem a segunda parte, Quais são meus objetivos ao investir? Qual que é o meu objetivo a partir do momento que eu tomo a decisão de investir? Porque se eu sei qual que é o meu objetivo, eu também vou poder defini-los em curto prazo e longo prazo. Eu vou poder escolher e ter mais ou menos uma noção de quanto tempo eu vou levar para realizar cada um desses objetivos. Daqui a um ano, por exemplo, eu posso desejar fazer uma viagem para a Europa. Então, é um objetivo de curto prazo. Em até 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos é curto prazo. 1 ano passa rápido demais. Olha só, alguns dias atrás estávamos ainda em dezembro de 23, que já estamos praticamente na metade do ano de 24. Isso aí tudo passou assim, no estalar de dedos. Então, curto prazo é objetivos que você tem ali, pelo menos em média, 2 anos para realizá-los. Uma viagem, uma festa de casamento, umas férias em um lugar que você tem muita vontade, de realizar o sonho, de conhecer e assim por diante. E é por isso que é muito importante você ter certeza dos seus objetivos e conhecer os seus objetivos antes de tomar a decisão de investir. O primeiro ponto é o porquê eu quero fazer isso. E o segundo ponto, consequentemente, qual que é o meu objetivo e quão longe está esse objetivo de mim, Quanto tempo eu vou levar para realizar esse objetivo? É no curto prazo? É no longo prazo? E dentro dessas especificações entre curto prazo e longo prazo, é onde você consegue entender mais ou menos a hierarquia do mercado financeiro. Um exemplo, se eu quero investir para o curto prazo, para o imediato, basicamente, para ter o dinheiro disponível ali a hora que eu desejar, eu tenho que procurar investimentos que tenham liquidez. A liquidez, basicamente, é a facilidade de transformar o investimento que eu fiz em dinheiro novamente, de aplicar e resgatar o dinheiro de volta para o meu bolso a hora que eu quiser. E alguns investimentos, por exemplo, de renda fixa que tem isso, além da segurança.
Tesouro Selic, você tem CDB, a própria poupança, mesmo não rendendo tanto assim, não deixa de ser um investimento de renda fixa e seguro também. São 3 exemplos de investimentos do curto prazo que você pode resgatar e investir a hora que você quiser. Então, se o meu objetivo de fazer uma viagem é para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, eu não preciso me preocupar em pôr meu dinheiro em outro tipo de investimento. É apenas um exemplo, né? Porque a sua escalada para a sua vida investidora, para a sua jornada de investidor, consequentemente vai de acordo com seus objetivos. E aí eu posso separar meu patrimônio em parcelas proporcionais, né? Se eu quero por curto prazo fazer uma viagem, então eu vou separar um dinheiro e vou investir em um CDB que paga pelo menos 100% do CDI. Vou investir em títulos ali que façam correção pelo menos da inflação e que tenham um vencimento no prazo de pelo menos 1 ano. Eu vou investir no Tesouro Selic, que rende a própria taxa Selic, investir em títulos que são pré-pagos ali, pré-fixados, que pagam pelo menos 10 a 11% ao ano. Para o cenário que nós temos hoje, seria uma boa opção pensar em títulos assim de investimento. E aí, se eu quero algo para o médio prazo, para o longo prazo, eu também tenho essas possibilidades disponíveis para mim. Eu tenho investimentos que podem ter o vencimento para 10 anos, para 15, para 20 anos, por exemplo, de renda fixa, como os próprios Tesouro IPCA 2030, 2035 e assim por diante. Ou até mesmo Renda Mais, que é um investimento ali para aposentadoria, né? Que o objetivo é resgatar somente daqui a 15, 20 anos o valor que você vai investindo mês a mês. Por isso que é muito importante você separar uma coisa da outra. E aí você consequentemente consegue dividir bem o seu dinheiro, o seu patrimônio, para que você realize cada um desses objetivos na sua devida hora, né? No seu devido momento. E aí, outro ponto interessante também, o nosso terceiro ponto muito importante e que eu com certeza analisaria a respeito do que eu quero investir no meu dinheiro, né? Eu preciso tomar decisões ao longo do tempo. O começo, claro, eu começo com o mais básico, com o mais simples, e ao longo do tempo eu vou entendendo, vou pesquisando mais a respeito de outros investimentos e aí vou buscando diversificar minha carteira. E para isso você também deve fazer outra pergunta muito importante. Além de saber por que estou investindo, eu preciso também refletir um pouco a respeito de que tipo de investidor eu sou. É basicamente uma tarefa de autoconhecimento. Que tipo de investidor eu sou? O investidor que não quer correr risco ao longo do tempo, por mais que eu queira investir, eu não quero me arriscar. Eu sou investidor que eu estou propenso a me arriscar um pouquinho mais, talvez buscando mais retorno. Ou eu sou aquele investidor que realmente está disposto a um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de emoção, um investidor que tem um perfil arrojado. Isso tudo é importante você fazer. Por isso que na hora que você for criar a conta na sua corretora, criar o seu perfil ali, a sua análise de perfil de investidor, também conhecido como suitability, né, por algumas pessoas, é importante que você seja sincero, né, com seus objetivos, porque os seus investimentos já vão ficando ali previamente ajustados de acordo com aquilo que você realmente sabe que você é. Eu sou investidor que quer segurança, quero maximizar a segurança, talvez não tanto a rentabilidade, então, consequentemente, o seu patrimônio vai ser destinado muitas vezes para renda fixa, onde eu tenho um perfil mais assim. Eu quero mais adrenalina, um pouco mais de emoção. Então, ao longo do tempo, né, mais uma vez aquela questão da escalada, eu vou começar a investir em outros investimentos que têm um perfil um pouco mais arrojado. Eu vou começar a comprar cotas de fundo imobiliário, vou começar a comprar um ETF, por exemplo, um BDR de alguma empresa estrangeira, ou até mesmo ações de empresa. E aí eu já chego num perfil um pouco mais arrojado dos meus investimentos. Sempre levando em consideração a divisão, né? Curto prazo, médio prazo pode ser também, ou médio e longo prazo, consequentemente, porque ao longo do tempo você pode realocar o seu patrimônio de várias formas, né? De acordo com o cenário, você vai adaptando ali o tempo todo. Por isso que é importante que, primeira coisa, não tenha pressa, tenha calma, tenha paciência. Só é resiliente, só é bem-sucedido o investidor que possui essas características. Busca ter a característica de ser analítico, de analisar as possibilidades que ele tem disponíveis no momento, e é resiliente, tem paciência, porque se você é um investidor, por exemplo, você imagina ser um investidor do perfil arrojado, suas ações caem, desvalorizam 25%, por exemplo, em um ano, e aí? Você vai desistir, vai vender suas ações e está com prejuízo de 25% do que você investiu, ou você vai ter paciência e esperar mais tempo, né? Porque um ano é muito pouco para querer definir uma rentabilidade de um investimento que é lá para o longo prazo. Então, eu posso
talvez desejar uma realocação da minha carteira de investimento, se ela é de ações, de renda variável, depois de pelo menos uns 3, 4 anos eu consigo ir adaptando ali e já ter uma previsibilidade, né? 3, 4 anos eu já consigo ter mais ou menos uma noção se aquela empresa realmente viabiliza o meu investimento, se ela está me dando um bom retorno ou não, e eu faço uma substituição. Isso é super normal de acontecer, né? Ao longo do tempo não é que você necessariamente vai comprar uma ação de uma empresa hoje e vai morrer pro resto da vida perpetuamente com aquela ação daquela empresa, porque tudo é imprevisível. Então, ao longo do tempo, o mais interessante é que você busque sempre realocando e fazendo adaptações à sua carteira para que ela sempre tenha pelo menos duas coisas em comum: uma boa rentabilidade e uma segurança e um retorno, consequentemente, em conjunto das duas coisas. Eu particularmente gosto muito dessas duas premissas na hora de investir, né? Eu sempre analiso essas duas questões. Claro, existem tantas informações dentro do mercado financeiro importantes para se analisar, mas eu sempre vou dar preferência para essas duas coisas. Eu gosto de risco, eu gosto do mercado de renda variável mesmo, da questão do risco, mas eu também gosto de fazer boas escolhas. Se eu vou comprar ações de setor perene, vou comprar ações de eletricidade, saneamento, no setor bancário, ações que traz mais segurança para minha carteira. Para quem quer ser bem sucedido no médio e longo prazo, consequentemente, isso também é muito importante. E é claro que seria o quarto passo que você deveria fazer, ou que eu faria, né, que seria arquitetar uma boa carteira de investimento diversificada. Eu não ficaria consequentemente só na renda fixa, visto que o meu perfil é um perfil mais assim arrojado mesmo, e eu consequentemente migraria uma boa parte do meu patrimônio para renda variável, compraria boas cotas de fundos imobiliários e boas ações de empresas que pagam dividendos também. E, consequentemente, uma coisa de cada vez, né? Não é que você simplesmente já chegaria com os dois pés na porta hoje investindo, principalmente se eu não tivesse nenhum tipo de conhecimento, se eu não estudasse sobre o mercado financeiro. Eu começaria pelo simples. Primeiro, entendendo um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre os meus objetivos e, consequentemente, partindo para as outras coisas. Um passo de cada vez, devagar e, claro, um passo bem dado, sem precisar se preocupar muito, sem precisar muito estresse, muito pânico, porque, consequentemente, lá no futuro isso vai refletir diretamente, né? As suas escolhas de agora vão refletir lá no futuro. Então, para que ficar me apressando tanto, né? Talvez pela questão da ganância ou de outras especulações que o mercado financeiro também traz para o investidor, né? Por isso que é muito importante se autoconhecer e depois sim traçar bons caminhos para que você possa realmente ser bem sucedido. Esse é o meu ponto de vista a respeito do que eu faria hoje para investir no mercado financeiro. Se você concorda com algo do que eu falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários ou melhor, né? Fala para mim aí o que você faria exatamente se fosse começar a investir agora. Que tipo de estratégia você adotaria? Eu estou curioso para saber um pouco da sua opinião também. Bom, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.